enquanto eu vou voltar a falar da questão daquelas pessoas que realmente têm boa fé. Você falou um lado aí, nós vamos voltar a isso aí, você tem algumas outras coisas para tocar. Mas eu queria que você falasse agora o que é que caracteriza uma terra improdutiva. E isso justifica, por exemplo, uma invasão, seria uma invasão justa, ou uma ocupação, vamos melhor colocando dentro da distinção que você fez, se realmente a terra é improdutiva, amigo Gilmar? Na maioria das invasões que a gente tem presenciado, a maioria delas elas são injustas, não se trata nem de ocupação. Porque essa questão de tratar da terra como improdutiva, só pode ser atestado através de um corpo técnico, porque na maioria das vezes as pessoas utilizam a terra para subsistência. E o fato de ele estar utilizando a terra para subsistência, ela não pode ser colocada como terra improdutiva. Tanto é que nessas investigações que foram feitas, de algumas terras que foram desapropriadas, descobrimos que a maioria das terras desapropriadas, elas aconteciam exatamente em razão de conchaves feitos pelos proprietários, através de modos especulativos, com aquelas pessoas que se propunham a participar de movimentos de invasões de terras, a exemplo do MST, como aconteceu aí no sudeste e sul do país, inclusive com a decretação da prisão de várias pessoas, tanto proprietários de terras como invasores. Então essa questão da terra improdutiva tem que ser atestada tecnicamente, se ela é realmente improdutiva e se existe um projeto de desocupação e de indenização dessa área. Não é chegar simplesmente e invadir, como já dito anteriormente, através de métodos criminosos, né, se utilizando de pessoas que não fazem parte do movimento, nem muito menos vivem da terra. Você fala que a terra é improdutiva e as pessoas que vão para lá, na maioria das vezes, sequer vivem da terra. Então, se eles não vivem do trabalho da terra, ela vai continuar sendo improdutiva. Ou seja, você está dizendo, vai trocar um cidadão supostamente proprietário que não está produzindo, e aí constitucionalmente ele poderia até perder por um confisco, seria um caso, mas você vai trocar um improdutivo por outro improdutivo. É o que o Dr. Gilmar está colocando. Exatamente. E isso realmente para dizer se é produtivo, improdutivo, é o órgão INCRA que tem que fazer essa análise. E parece-me que há uma peculiaridade. Eu sei um pouco sobre isso, porque como eu trabalho com muita reintegração, e evidentemente essa parte social não é minha, mas eu já vi várias vezes, inclusive parece que tem, eu não me engano, não sei se é um decreto, enfim, não estou me lembrando o ato normativo, não sei se é da própria lei, sim. Realmente eu confesso que não é minha área específica. Mas que o INCRA, atualmente, ele não começa o processo de desapropriação se há invasão. Ele não começa. Você confirma isso aí? É verdade? Perfeitamente, é verdade. Ele não começa. Se você quer realmente achar que determinada terra é improdutiva, tecnicamente falando, você procure primeiro justamente apontar, procure o INCRA, que é o órgão competente, comece o processo da forma devida e não invadindo. Por quê? Porque que acontecia muito? Você invadia, às vezes, terra que não era improdutiva, e aí o que acontecia? Para depois você provar que ela era improdutiva. Não, parece que você não pode invadir. Pelo menos é o que se depreende, aí eu não poderia analisar mais a miúde, porque não trabalho com essa parte da desapropriação, principalmente federal. Mais algum comentário? Nenhum. Então vamos para frente. Doutor, antes das perguntas aqui que chegam, no caso de propriedades urbanas, elas não são usadas para fim agrário, como justificar uma ocupação? Qual o direito legal do cidadão aí nessa parte? É aquela velha discussão, né? Na maioria das vezes as pessoas ocupam uma certa área, dizendo que aquela área se encontra abandonada, que não atinge o fim social. Primeiro que quando se tratar de ocupação, diferenciando-se da invasão, ela tem que preencher esses requisitos. E há de se saber que essa suposta ocupação, ela é uma ocupação, digamos que precária, como tecnicamente se utiliza o termo, durante 5 anos. Se durante esse lapso temporal, embora seja depois de ano e dia, se trate de posse velha, mesmo assim, pode ocorrer do suposto dono aparecer e vai pedir a reintegração daquela área e o sujeito vai conseguir. Por que vai conseguir? Porque a pessoa que entrou naquela área ali não tem qualquer tipo de direito, qual seja, de tornar-se proprietário daquela área. Aí, muito bem observado essa questão, principalmente na área urbana, já é outra complicação, porque o INCRA já não trabalharia nessa parte de áreas urbanas.
E essa questão do uso capião, que nós não estamos tratando em específico hoje, mas que está interligado. O uso capião, a posse tem que ser mansa, pacífica, obtida de modo justo. E não resistida. E não com essa questão da invasão. A invasão, por si só, já transforma uma posse em posse violenta, em posse, no mínimo, clandestina. Então isso gera complicação. E Mossoró tem mais um agravante. Eu quero só pode ficar, não, fica à vontade. Mossoró tem mais um agravante. Em Mossoró, inúmeras instituições públicas, elas são invadidas também, a exemplo de escolas desativadas, creches desativadas, delegacias desativadas, e as pessoas têm que entender que pelo fato daqueles bens estarem ali sem serem utilizados formalmente pela administração pública, pelos simples fatos deles serem bens públicos, eles, em hipótese algumas, podem ser usucapíros, porque não se pode falar em usucapião de bem público. Em hipótese alguma. Então, o sujeito pode estar lá há 20 anos, pode estar lá há 30 anos. Quando a administração pública buscar a reintegração, vai colocar o sujeito para fora. Beleza, tá aí, ó. Muita gente aqui no Twitter participando. Como eu disse, o tema é polêmico, o tema é importantíssimo. Nós não podemos deixar de discutir esse tema aqui. Por isso que eu parabenizo a produção do programa, da pessoa do Nilton, do Marcos Antônio, por ter justamente procurado o Dr. Gilmar, que é um advogado experiente nessa área, que está trabalhando com vários conflitos nesse sentido. Tanto é verdade que o retorno, não só da galera de casa, mas como do Twitter, tem sido grande. Eu quero registrar algumas participações aqui, Dr. Gilmar, como, por exemplo, o Dr. Marcelo Duarte, grande odontólogo, ex-diretor do Hospital Tarcísio Maia, esposo de uma colega minha, doutora Daniela, participando aqui, fez um comentário, enfim, eu não sei se ele está autorizando eu colocar, mas ele publicizou aqui no Twitter. O nosso amigo Frank Dantas também está assistindo, está parabenizando o senhor pela excelente entrevista. O nosso presidente da OAB está ligado aqui, doutor Humberto Fernandes. Mas, meu amigo Gilmar, nós vamos responder ao Pedro, o Pedro do Van Rosado. Um alô especial para toda a galera do Van Rosado. O Pedro pergunta quanto à situação das casas do conjunto depois da abolição. Elas podem ser vendidas? Bom, não conheço a relação contratual das casas depois da abolição. Mas há de se verificar que se forem casas oriundas de projetos sociais que pertencem à administração pública, elas não poderão ser vendidas, pelo menos durante o lapso temporal previsto no contrato. Essas casas, elas têm o domínio e propriedade da administração pública. Agora, se for aquelas casas de Coab, né, como chama, da Caixa Econômica Federal, que faz os famosos contratos de gavetas, que tem validade pessoal, porque a pessoa continua responsável perante a Caixa Econômica. Você que comprou algum imóvel desse, inclusive se você comprou na antiga Coab, hoje está com a Data Norte, não é isso mesmo? Data Norte. Você tem alguns conjuntos habitacionais que tem alguns problemas. Não é nem culpa, assim, da Data Norte em específico. Ela tem se esforçado, tem passado, inclusive, o documento, aqueles que têm pago. Eu tenho visto, porque vários processos que a Data Norte, ela procura fazer acordo, ela procura resolver. Mas tem uma situação cartorial complicada, que precisa, inclusive, regularizar as terras. A prefeitura trabalha também com isso. Tem alguns projetos, com todo respeito, vão no meu gabinete, o pessoal da prefeitura às vezes vai, diz que tem verba, eu atendo, já tive várias conversas com esse pessoal, com todo o respeito que eu tenho. Agora esses conjuntos aí... nesse caso né? Da regularização, não, são antigos. São antigos. Por isso que eu estou dizendo, são antigos. É. Agora, essa regularização que precisa ser feita, que não é tema hoje, eu quero, inclusive, marcar um programa, viu, Nilton, para a gente marcar sobre a regularização. Ficou de ligar para o nosso produtor Marcos Antônio, na época, com o Nilton. Não ligou até hoje. Eu estou esperando o retorno desse negócio dos campeão coletivo, da gente divulgar e ajudar. Porque, pelo que eu conheço, quase 80% dos imóveis em Mossoró não tem registro da escritura pública, do cartório de registro de imóvel. Isso, inclusive, facilita, às vezes, essas próprias invasões. Então, temos que ver qual é o caso, como o doutor Gilmar realmente está falando. Você está nessa situação de bem público, nem pensar. Se está na outra, enfim, vai ter que analisar o caso. A Ângela, do Belo Horizonte, Gilmar, ela disse que comprou um terreno em um loteamento e não sabia que era ilegal. Isso também é outra coisa muito comum. O que fazer agora? Como é que a gente pode ajudar ela? Ela tem direito ao terreno ou ao dinheiro? Ela vai ter direito... Bom, se o loteamento é ilegal, ela vai ter direito ao ressarcimento do que ela pagou indevidamente. Não se pode falar em loteamento se esse loteamento não for regularizado, com autorização ambiental, com autorização da prefeitura e com o respectivo registro em cartório. É a hipótese dela procurar o proprietário para ter o seu dinheiro de volta.
devidamente corrigido e com respectivos danos. Ajuização, porque as pessoas que fazem os loteamentos, elas mais do que ninguém sabem que não podem fazer loteamento ilegal. Aliás, a lei é de 98.